E o nosso assunto a partir de agora aqui no Jornal da Cidade, primeira edição, é um assunto muito importante com relação à segurança na praia, principalmente quando se fala de crianças, né? Criança se perde facilmente na praia. Por isso, os bombeiros militares aqui em Itapema, através do Cabo Lopes e também do Cabo Tibola, desenvolveram aqui um trabalho importante na distribuição de fitas de identificação, para que as crianças, né, não se percam ou, caso se percam, sejam localizados rapidamente. Cabo Lopes é quem dá os detalhes para a gente de como está funcionando esse trabalho, Cabo, aqui na cidade de Itapema, na Orla da Meia Praia e também na Praia Central. Bom dia. Bom dia. Assim, ó, o banhista, o turista ou até moradores aqui de Itapema, ele pode vir se dirigir até o posto de guarda-vida. Qualquer posto que a gente tem na orla, aqui a gente tem mais de 10 postos de guarda-vidas para atender a população. Ele vem e solicita ao guarda-vidas civil uma fita de identificação. Isso serve para crianças, idosos, qualquer pessoa, de repente, até turistas, adultos, né, que tem excursão e às vezes não sabe muito bem o local. Ele pode vir até o posto, a gente dá a fita de identificação, às vezes dá mais de uma, porque a pessoa pode ficar mais dias. Ela coloca o nome, telefone, endereço e coloca no pulso. Ela é a prova da água, né, a pessoa pode entrar na água, tomar banho, ficar durante vários dias, ou ela retira no final do dia, no outro dia coloca outra e assim. Bom, é um trabalho importante, né? Porque a gente sabe que criança na praia quer correr, quer brincar e acaba se perdendo facilmente. Muitas ocorrências são registradas aqui, né, de crianças perdidas e logo encontradas também através desse trabalho. Sim, diariamente a gente tem inúmeros casos de crianças que se perdem dos pais, na verdade, né? E a gente fala que não é a criança que perde do pai, mas é o pai que perde a criança, né? A criança tá para brincar, né? Ela vem, quer se divertir, a água é tudo novo. E os pais têm que ter essa atenção com o filho, né? E não o filho com o pai. Então a gente pega essas crianças, né? Recolhe elas, a população traz até nós. Quando os pais vêm procurar, a gente passa um rádio para todos os postos guarda-vidas, identificando o nome da criança, como ela está vestida, a idade. E as pessoas vão procurando, a gente, ó, tá em posto tal, posto 2, posto 3. Aí quando o pai vem até nós, a gente orienta os pais, a gente dá a fitinha, coloca a fitinha para ele e dá mais fitinhas para eles. Perfeitamente. Agora o Cabo Tibola também entra no bate-papo com a gente aqui, porque esse é um trabalho que iniciou pelos bombeiros e hoje já recebe um apoio também, inclusive aqui em Itapema, por parte da prefeitura, né, Cabo? Bom dia. Bom dia, exatamente. A gente, em parceria com a Prefeitura de Itapema, nos disponibilizaram essas fitas para poder fazer a distribuição em todos os postos da nossa orla, para poder fazer o trabalho e facilitar a recuperação desses pais e crianças, né, que acabam se perdendo. Bom, gente, além, é claro, de falarmos desse trabalho importante que os bombeiros e os guarda-vidas civis desenvolvem aqui no município de Itapema, essa semana foi uma semana em que nós relembramos da tragédia de Brumadinho. 4 anos na última quarta-feira, né? E esses dois homens dos bombeiros militares aqui, o Cabo Tibola e o Cabo Lopes, que estão com a gente, estiveram lá em Brumadinho, na época, trabalhando no resgate, né? Aliás, os bombeiros militares aqui de Santa Catarina são especialistas em áreas de deslizamento, em áreas que deslizam, né? E se especializaram principalmente após aquela tragédia do Morro do Embaú, em Gaspar, em Ilhota, aquela região, em 2008. Por isso, eles estão aqui para participar com a gente também e para falar dessa experiência, para a gente relembrar. Foram 270 mortos. Existe ainda registro de desaparecidos. Mas como é que foi inicialmente, Cabo Tibola, como é que foi essa experiência para vocês estarem lá em Brumadinho participando de um momento que eu imagino de muita tristeza para centenas de famílias e para vocês também, tendo que lidar com toda a situação, além da tristeza daquele momento, e trabalhar com a dor das pessoas a partir do momento que eram encontrados os mortos, bem que eram resgatados esses corpos. Então, a gente, o Lopes e eu, nós compomos a 4ª equipe do estado, que fomos a Brumadinho. No total foram pouco mais de 40 bombeiros militares e alguns cães que participaram da operação por parte do estado. A cada semana era enviada uma equipe nova para fazer a substituição da equipe do estado que estava lá trabalhando, porque era um trabalho muito cansativo. E a ideia da nossa força-tarefa é que tem autonomia para se manter por 7 dias, pelo menos, trabalhando. Cada semana o cenário era diferente. A cada equipe que era substituída, elas pegavam uma realidade totalmente diferente por condições as mais adversas possíveis, né? O terreno foi drenando, a questão dos familiares foram reduzindo na área afetada.
e principalmente, no nosso caso, para o trabalho, a questão de apoio logístico. Então, na nossa quarta semana, a gente contou com uma realidade totalmente diferente da primeira semana da equipe que foi trabalhar. Nós tínhamos um apoio logístico por parte do Bombeiro de Minas Gerais e da empresa Vale, que nos davam todo o suporte operacional, e a gente podia executar com mais facilidade o nosso trabalho. Era muito cansativo, nós trabalhávamos pouco mais de 12 horas por dia na cena em si, e o restante do tempo era descansando ou preparando o material para o dia seguinte. Então foi bem desgastante, mas ao mesmo tempo foi gratificante poder auxiliar as famílias que a gente de fato não conhecia, poder auxiliar encontrando segmentos corporais, porque dificilmente a gente encontrava um corpo inteiro naquela estação que a gente estava. Experiência dolorosa também. Dolorosa, mas ao mesmo tempo a gente tinha um suporte muito grande lá. Existiam pessoas que nos davam um apoio logístico por fora da operação. Quando a gente retornava da operação, tinham equipes que faziam a lavação da nossa farda, costuravam se era necessário. E a gente sempre recebia no dia seguinte a nossa farda dentro de passada, dentro de um saquinho, e vinha uma carta. Sempre eles colocavam uma cartinha das crianças da cidade. Então eu até tenho ainda hoje guardado as cartas dessas crianças. Isso dava um gás para o dia seguinte. Quando chegava para dormir, você tirava aquela carta de dentro do pacote e lia ela, ouvia aquele desenho, era muito gratificante, sabe? Então é uma experiência dolorosa, mas ao mesmo tempo muito construtiva para a nossa profissão. Com certeza. Cabo Lopes, fala um pouquinho da tua experiência, né, que esteve ao lado do Cabo de Bola, então, nesse trabalho tão importante que foi realizado em Brumadinho. E, claro, como disse o Cabo de Bola aqui, dificilmente encontrava-se um corpo inteiro, né? Infelizmente, partes de corpos eram resgatados, eram encontrados. Como é que foi esses dias que vocês estiveram lá? E também fala dessa experiência, desse momento tão importante para as famílias, mas para vocês mais importante ainda, que eu acredito, pela experiência que vocês já tinham, o aprendizado também que veio de lá, né? Sim, como o Cabo de Bola já introduziu, a gente foi na quarta semana, né? E antes, na terceira semana, a gente já tinha ouvido notícias que já não estavam mais encontrando segmentos, né? Já estavam uns dias sem encontrar nada, assim, né? E a Santa Catarina chegou e no primeiro dia a gente já encontrou 2 segmentos, né? Então já são 2 famílias que conseguiram identificar seus entes, e isso deu um ânimo a mais para nós. Mas ao mesmo tempo, o ar que tinha lá era muito pesado, assim, né? Uma tristeza, dominou o ambiente ali. Então, ao mesmo tempo que a gente ia com toda a energia e toda aquela força de poder ajudar as pessoas, a gente se deparava com essa tristeza que tinha no local, né? De tantas mortes. Mas, como o Cabo de Bola comentou, a gente estava lá, a gente tinha todo um suporte do comando por trás, a gente conversava, a gente tinha um feedback no final, no começo a gente tinha o briefing. A gente ficou 7 dias, de 7 a 10 dias. Dos 7 dias que a gente ficou lá, 6 dias Santa Catarina recebeu elogios pelo trabalho que foi realizado, pelas buscas que foram feitas, pelos segmentos que foram encontrados. E isso dava mais ânimo para a gente continuar trabalhando, e no outro dia estar lá de novo, acordava cedo e buscava. E assim, a nossa meta lá era ajudar as famílias a encontrar seus familiares que estavam desaparecidos. E graças a Deus Santa Catarina conseguiu cumprir com aquilo que foi para fazer. Uma experiência única. Uma experiência única e um divisor de águas na vida de todos os militares que foram lá. Mudou muito? Mudou muito. Nós que fomos para lá, né, os Coronéis Bombeiros de Santa Catarina foram para lá, a gente conversa e diz que a nossa vida dentro do bombeiro foi antes de Brumadinho e após Brumadinho. Então, assim, não teve uma tragédia até hoje de tão grande que foi, magnitude, que Santa Catarina participou. E espero que não tenha outras, né? Mas se acontecer, Santa Catarina está preparado para ir lá e fazer o melhor. Agora, Cabo de Bola, infelizmente nós vivemos aqui aquele deslizamento do Morro do Baú, que a gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar. Foi um acontecimento também que trouxe uma capacitação a mais para vocês como bombeiros, né? Exatamente. Até aquele momento não existia um curso específico dentro do Corpo de Bombeiros Militar
em Santa Catarina para atuar em áreas deslizadas. Existiam sim outros segmentos, como o break, né, que são estruturas colapsadas, e buscas das mais diversas possíveis. Mas algo relacionando um deslizamento com estrutura colapsada não existia até então. A partir daquele momento, alguns comandos que vivenciaram aquela dificuldade, sentiram a necessidade de criar algo específico para atuar nessa área de deslizamentos. Então foi a partir desse momento, eles iniciaram estudos a nível mundial para poder pegar das melhores fontes, porque não existia esse trabalho específico, então foram criando a partir de experiências de outras profissões, como por exemplo o garimpo, onde a gente utiliza a parte de escoramento, escavação hidráulica e a parte do break, que são as buscas em estruturas colapsadas. Isso já entra o segmento de cães junto para fazer a busca. Então assim, eles criaram um curso a partir de outras experiências. E em 2012 para 2013 foi quando iniciou o primeiro curso específico de intervenção em áreas deslizadas, onde os bombeiros militares que eram formados eram denominados os tatus do bombeiro, justamente por isso, porque o curso ele se dá basicamente escavando, mas a ideia não é simplesmente escavar por escavar, são feitos estudos para fazer escavação, e esse procedimento de intervenção na área deslizada ele tem que ser o mais seguro possível, porque o terreno já é instável e a ideia não é colocar em risco os bombeiros que estão lá escavando. Então assim, é um trabalho cauteloso, mas necessário. Muito bem. Depois da tragédia, retornou a Brumadinho, Cabo Lopes? Não tive a oportunidade de retornar lá em Brumadinho, mas a gente acompanha ali, né, as notícias, a gente tem um grupo que o comando ele mantém a gente informado das informações, tudo que passam lá, das equipes que estão atuando, então a gente está sempre por dentro, assim, de tudo. Muito bem. Quero agradecer a sua participação, claro, nosso reconhecimento aqui de público e eu imagino que dos nossos ouvintes também pelo bravo trabalho prestado durante essa tragédia lá em Brumadinho. Claro, esperamos que não se repita, mas o que nos deixa um pouco mais tranquilos é que sabemos que temos homens capacitados e preparados caso haja necessidade. Obrigado. Santa Catarina, acredito que é referência, né, nessa questão de salvamento em áreas deslizadas e se precisar a gente vai estar lá com toda a força para ajudar. Cabo de Bola não retornou lá, né? Não, ainda não. Pretendo um dia voltar para Minas Gerais, não sei se passo por lá, mas não retornei para Brumadinho, não. Muito obrigado pela sua participação com a gente também aqui no Jornal da Cidade, primeira edição, né? E parabéns por todo esse trabalho que vocês desenvolveram lá e que desenvolvem no dia a dia, aqui também na praia de Itapema, com a identificação de crianças, de idosos, enfim, auxiliando sempre e guardando as vidas de quem frequenta as praias. Obrigado, a gente que agradece. Quero aproveitar e fazer um agradecimento especial aqui ainda ao capitão Chardon, que é o comandante dos bombeiros militares aqui de Itapema, e ele que, inclusive, acabou de alguma forma nos auxiliando para que pudéssemos encontrar aqui o Cabo Lopes e o Cabo de Bola, esses dois homens que estiveram em Brumadinho trabalhando, fazendo seu trabalho de resgate lá e que são aqui de Itapema, que trabalham aqui em Itapema, estão todos os dias prestando seus serviços aqui com o Corpo de Bombeiros Militar. Cidade FM, esta é a verdadeira voz da comunidade.